Olá, meus queridos. Eu quero falar acerca das armaduras de Deus, algo que nós precisamos saber para os dias que nós estamos vivendo. E uma das armaduras de Deus é a oração. O crente que não ora, eu venho sempre batendo nessa tecla. A alma dele está morta espiritualmente. Uma das armaduras que o diabo não suporta é quando o crente ora, é quando o crente acredita no poder de Deus, é quando o cristão acredita que Deus pode intervir em meio a um problema, em meio a uma situação. Eu estou falando de pessoas que acreditam. Talvez você está achando incapaz, você se acha incapaz. Você diz consigo mesmo: eu tenho muito pecados, não sou capaz, não sou digna, Deus jamais irá ouvir a minha oração. Eu quero vos dizer nesse momento que Deus ouve a oração do ser humano. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará Deus. Essa armadura nós precisamos tê-lo em nossas vidas, que é a armadura da oração. Quando você ora, você se aproxima de Deus. Quando você ora, você é revestido com o poder de Deus. Você precisa orar, meu querido. Você precisa estar lado a lado com o Senhor. Você precisa caminhar com Deus, como Abraão caminhou com Deus, Abraão andou com Deus. Nós precisamos ter essa comunhão, mas nós só vamos ter essa comunhão através da oração. Quando você orar pela tua vida, quando você orar pela sua família, você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. A Bíblia nos diz, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim é através da oração. Você só clama a Deus através da oração. Deus irá responder, Deus irá falar, Deus irá resolver os seus problemas. Mas você precisa clamar, você precisa revestir dessa armadura espiritual. Paulo nos fala acerca do cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Paulo e Silas foram homens que tiveram experiência com Deus. Eles estavam em uma prisão. Eles estavam dentro de uma prisão, e esta prisão é uma prisão que muitos estão vivendo neste dia de hoje. Eu estou falando de prisões espirituais. Eu estou falando de prisões que muitas pessoas estão acorrentadas, pessoas estão paradas, estacionadas, e esta não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Nós precisamos estarmos buscando a presença de Deus. A Bíblia vai nos falar que Paulo e Silas clamaram, Paulo e Silas buscaram a Deus, e houve um grande terremoto dentro da prisão, que as cadeias se quebraram. Deus manifestou a sua glória e houve salvação de almas. A Bíblia também vai nos falar em Atos capítulo 12 que Pedro estava numa prisão, mas a igreja estava em contínua oração, buscando a Deus em prol da vida de Pedro. Quando a igreja ora, quando o povo ora, quando o povo acredita, Deus responde. Esse momento que a igreja está vivendo
todo o povo está vivenciando. Esse mal que tem se alastrado no mundo todo. E muitas pessoas têm se distanciado de Deus. Muitas pessoas têm deixado de acreditar em Deus por causa desse grande problema. Mas este problema que nós estamos vivendo, nós estamos vivenciando, não é maior do que Deus. Deixe eu te dar um recado, meu querido. Deixa eu te dar uma direção de Deus nesta noite de hoje. Busque a Deus. Clame a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com Pedro? Um anjo visitou Pedro dentro daquela prisão e disse: calce as tuas alparcas, pegue a tua capa, é hora de sair deste lugar. A oração é algo muito forte que move a mão de Deus em nosso favor. Nós precisamos estarmos revestidos com essa armadura espiritual que é a armadura da oração. Paulo também vem nos falando acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sem esta, você não vai encontrar direção para a sua vida. Toda direção que você precisa ter, você precisa procurar na palavra de Deus. Toda direção que você precisa ter para a sua vida, você precisa buscar na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus você vai encontrar aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia é como o salmista diz, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A luz da palavra, ela te esclarece tudo que estava oculto, tudo que estava escondido. A Bíblia é uma lâmpada que você precisa ter na sua vida. Você precisa ter na sua vida. E eu quero te falar algo nesta noite. Você que não tem uma Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia Sagrada. Compre uma Bíblia. Você precisa meditar na Bíblia. Você precisa viver o que está escrito na palavra de Deus. Aí há muitas pessoas incrédulas que vão dizer: mas a Bíblia quem escreveu foi o homem. Deixa eu te dizer algo neste momento, meu querido. A Bíblia foi escrita por homens, mas homens que tiveram a inspiração de Deus. Homens que tiveram a revelação de Deus. Não foram homens comuns, foram homens simples, homens humildes de coração. A Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. Nada neste mundo irá substituir a palavra de Deus. Porque a profecia, tudo que estava escrito, está se cumprindo em nossos dias. Terremotos, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, tudo nós estamos vivenciando. Eu quero te falar mais ainda. Esta epidemia, o coronavírus, a Bíblia já nos falava acerca de pestes, várias pestes. A Bíblia está falando de enfermidades. A Bíblia está falando de algo que está se cumprindo. Mais de 2000 anos atrás, mas está se cumprindo. Então a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Você precisa também estar protegido com o escudo da fé. Você precisa ter esta proteção na sua vida. O escudo da fé. Nós precisamos ser revestido. O escudo é uma proteção que o homem e a mulher precisa ter. Você precisa ter essa proteção, porque a Bíblia vai nos falar acerca de seta que voa de dia,
para que nós não sejamos contaminados, para que nós não sejamos pegos de surpresa, nós precisamos estar revestidos, nós precisamos estar blindados. Eu quero que você preste muita atenção no que Paulo está dizendo no versículo 14. Ele diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós precisamos andar na verdade. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Ninguém vê um Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos caminhar na verdade. Alguém que gosta de caminhar na mentira, no engano, esse alguém não é de Deus. Se você é alguém que anda proferindo palavras blasfemas, falando coisas errôneas, mentiras, você não está agradando a Deus. O escudo da fé, a couraça da justiça, nós precisamos estar revestidos a todo momento. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos na verdade. Na verdade. Porque Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Então, meu amado, meu querido e minha querida, ande na verdade. Porque assim você estará agradando o Deus Criador dos céus e da terra. O versículo 18 do capítulo 6 do livro de Efésios diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança por todos os santos. Você precisa não só orar por você mesmo, pela sua família, mas você também precisa estar orando pela nação. Você precisa estar orando para Deus curar os enfermos, visitar os hospitais, visitar os presídios, visitar os prostíbulos, visitar o orfanato. Quantas pessoas não oram em intenção de tudo isso que eu estou falando? Quantas pessoas que não oram pelos hospitais, por pessoas que estão no leito de enfermidade? Quantas pessoas que não oram pela nação brasileira, pelo presidente, pelo governo? Tem pessoas que só se preocupam com ela mesma. Nós precisamos estar envolvidos a todo tempo. Paulo está dizendo assim: orai por todos os santos. Além de orar por todos os santos, nós precisamos orar também por aqueles que ainda não tiveram o encontro com Deus. Nós também precisamos orar por aqueles que estão envolvidos nas drogas, no alcoolismo, na prostituição. Nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar buscando a Deus em favor dessas pessoas que estão perecendo no mundo das drogas. Aí Paulo está falando acerca de armaduras espirituais. Você precisa estar revestido, meu querido. Você precisa estar revestido com essas armaduras espirituais. Quando você é revestido com as armaduras espirituais, você estará guardado. Você estará guardado. Porque o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está falando daqueles que estão protegidos. Na sombra do Onipotente descansará. Quer descansar neste momento? Então você precisa habitar debaixo do esconderijo do Altíssimo. E para habitar
no esconderijo do Altíssimo, você precisa se aproximar do Altíssimo. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, você precisa querer habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Quer descansar? Então procure a Deus. Procure estar perto de Deus. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que estão cansadas espiritualmente. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que estão pensando no suicídio. Eu sei que eu estou falando com muitas pessoas que estão tomando remédio controlado. Eu estou falando com muitas pessoas que já perderam a vontade de viver. Você que está cansado, você que está oprimido, se esconda debaixo da proteção de Deus. Se esconda debaixo da proteção do Altíssimo. Não perca tempo, meu querido. Não perca a oportunidade. Você está tendo oportunidade na sua vida hoje. Você está tendo oportunidade para Deus mudar a tua vida. Eis que eu a tua porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus quer entrar na tua vida hoje. Então, aproveita a oportunidade e vem para os pés de Jesus. Vem revestir dessa armadura espiritual. Que o Deus dos céus te abençoe em nome de Jesus.